Olá, boa tarde. Quarta-feira, 25 de setembro de 2019. Jornal da Assembleia está no ar. E a Prefeitura de São Paulo divulgou um dado alarmante. Este ano, o número de casos de dengue na capital aumentou em mais de 2.000%, quando comparado ao ano passado. Até setembro, 16.392 pessoas foram vítimas da doença na cidade, contra 586 casos em 2018. 3 pessoas morreram em decorrência da dengue em 2019. A Zona Norte foi a mais atingida, com 4.447 ocorrências. Saber agora de outros destaques da edição de hoje do Jornal da Assembleia. Presidente da empresa RV Imola presta esclarecimentos aos parlamentares da CPI da FURP, Fundação para o Remédio Popular. Audiência pública debate a mobilidade urbana e as novas realidades sobre o trânsito no estado de São Paulo. Deputado Daniel José, do Partido Novo, falou da agilidade dos parlamentares no andamento dos trabalhos da Comissão de Educação e Cultura. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. Roberto Vilela, presidente da RV Imola, empresa que presta serviço à Fundação para o Remédio Popular há 12 anos, disse à CPI que o atual contrato com a FURP está num processo de transição para a Secretaria Estadual de Saúde. Isso é apenas um dos vários temas questionados pelos parlamentares na última reunião da comissão parlamentar. O presidente da RV Imola disse que presta serviço à Fundação para o Remédio Popular há 12 anos. A empresa é responsável pelo armazenamento e transporte dos medicamentos. O contrato anual do serviço é na ordem de 34 milhões de reais. Mas um relatório do Tribunal de Contas do Estado apontou irregularidades nesse processo. Esses contratos, o senhor pode explicar o que foi julgado irregular nesses contratos? A operação pela Fundação ter feito a emergência e ela ter tido tempos, deveria ter tido tempo suficiente de fazer o processo licitatório que é comum, ou seja, quando vai vencer um contrato, ou seja, está no 5º ano, aquela coisa toda, então ela tem que estar fazendo essa licitação. Então, isso não foram respeitados os prazos? Não foi julgado irregular pela... Tribunal de Contas. Exato. Roberto Vilela prestou depoimento na CPI da FURP por aproximadamente 1 hora e foi questionado pelo deputado César, do PSDB, sobre a logística do serviço prestado à Fundação. O parlamentar questionou por mais de uma vez quantos caminhões da RV Imola estavam à disposição da FURP para o transporte de medicamentos. Quantos caminhões do senhor tinham na FURP? Só me responder. Acontece que, deixa eu lhe explicar, quando eu coleto uma mercadoria, uma carreta na FURP, é para vários locais. E nessas rotas de caminhões que eu tenho, que pode ser todos, eu boto mercadoria da FURP, da Johnson, do Axé e de vários outros clientes juntos. Então, os caminhões em si trabalham para todas as empresas. Agora, um dia pode trabalhar mais para uma, outro dia pode trabalhar menos para outra. Então, o que eu quero lhe dizer é que o caminhão não vai com um único cliente, nunca. Segundo o presidente da empresa, a RV Imola tem cerca de 140 caminhões. O presidente da CPI, o deputado Edmir Chedi, perguntou se no contrato existia alguma cláusula que exigia exclusividade no transporte de medicamentos da FURP. Roberto foi enfático. Vou lhe explicar, é aberto para transportar para o outro, porque senão poderia sair um preço muito mais absurdo ainda, porque você imagina que eu levar 15 quilos, por exemplo, para o interior do Piauí ou interior do Amazonas e ter que levar num carro exclusivo para a FURP, aí não teria preço que pagasse isso. Então, ou seja, isso era preço por quilo. Roberto Vilela trouxe ainda uma outra informação aqui no plenário que chamou a atenção dos deputados. Ele disse que hoje o contrato firmado com a FURP está num processo de transição com a Secretaria Estadual de Saúde. E isso causou uma certa estranheza no presidente da CPI. Ele vai transportar menos medicamento da FURP mais para a Secretaria do Estado. Nós não entendemos bem o porquê dessa mudança. Por que agora a Secretaria muda a estrutura? Por que tirar da FURP esse trabalho? Né? Essa é uma pergunta que a gente ainda vai fazer para saber, é um desmonte da FURP,
é procurar melhorar a distribuição, é fiscalizar melhor? Por que seria isso? É uma dúvida que fica. A Comissão de Saúde analisa uma proposta para convidar o secretário estadual de Saúde para falar sobre essa situação, né? A situação da Fundação para o Remédio Popular, a FURP. Os parlamentares destacaram a importância do projeto da deputada Analice Fernandes, do PSDB, voltado a melhorias da cobertura assistencial de enfermagem na rede estadual de saúde. A repórter Melissa Araújo acompanhou esse encontro. A 9ª reunião ordinária da Comissão de Saúde deliberou sobre 10 itens da pauta e encaminhou outros temas importantes, como o convite ao secretário estadual de Saúde, para falar sobre a situação da FURP, Fundação para o Remédio Popular. Nós precisamos de garantia do Estado que esses medicamentos chegarão nas nossas unidades básicas de saúde, que é onde acontece a atenção básica. Por iniciativa da deputada Janaína Pascoal, do PSL, foi aprovado na Comissão de Saúde requerimento para que os conselhos de saúde venham à Assembleia participar de audiência pública, falando de telemedicina. Alguns profissionais não aceitam nem falar de telemedicina, então é necessário um amadurecimento, até para que nós avaliemos se é caso de algum deputado apresentar um projeto nesse sentido. O projeto 193 de 2019, de autoria da deputada Analice Fernandes, autoriza o Poder Executivo a manter uma quantidade mínima de profissionais de enfermagem para cobertura assistencial na rede de saúde, de acordo com a complexidade do caso. O projeto foi aprovado com louvor pela comissão. Se é um paciente que precisa de cuidados mínimos, é um número de profissionais. Se você tem um paciente de uma semi-intensiva, você também vai precisar de horas a mais da enfermagem prestando esse trabalho e essa assistência. Então, na verdade, quando você estabelece esse quantitativo, você dá qualidade na assistência, tanto para o paciente que recebe o atendimento de enfermagem, como também você traz segurança técnica para os profissionais da enfermagem que precisam de um número adequado para que aquela assistência prestada por ele seja realmente eficaz, eficiente. É um projeto de muita importância para a saúde no estado de São Paulo. Os profissionais de saúde, não só na área de enfermagem, e a deputada Analice Fernandes dispensa apresentações aqui. Ela é da área da saúde e trabalhou muito tempo como enfermeira e era uma luta aí da sua classe, né? E eu acho que esse projeto que foi votado aqui hoje na Comissão de Saúde teve esse êxito de muita importância para os profissionais, um reconhecimento aí dos profissionais da área de saúde, especificamente da área de enfermagem. Audiência pública aqui na Assembleia Legislativa discutiu a mobilidade urbana e as novas realidades sobre o trânsito no estado de São Paulo. Os motoristas reivindicaram melhorias nas condições de segurança para quem trabalha no transporte de passageiros por aplicativo. Nos últimos 5 anos, os motoristas e entregadores por aplicativos viraram parte da vida de milhões de pessoas que utilizam seus serviços. Representantes das duas categorias lotaram a audiência pública na Alesp. Eles vieram pedir a melhoria das políticas públicas para o setor e a regulamentação dessas novas profissões, garantindo direitos trabalhistas básicos. Nós buscamos na casa que seja feito um conjunto de normas que visem a segurança da modalidade como um todo, englobando a segurança do motorista e do passageiro, e não apenas um ou outro, né? Também buscamos na casa a questão de algumas outras questões legais no que tangem à operação dos aplicativos no âmbito intermunicipal, né, que de certa forma acaba atrapalhando um pouco a relação em virtude das regulamentações serem municipalizadas. Eu peço para as autoridades repensarem, né, nas suas atitudes aí referente à segurança para todos nós, seja para a população também, não estou falando só para os motoristas de aplicativo, mas também que as pessoas sejam conscientes na hora do embarque, que sejam rápidos, porque muitas vezes a gente fica esperando em áreas complicadas, os motoristas, os clientes descerem e tudo mais, né? Isso torna cada vez mais a violência
ficar mais perto da gente. De acordo com o sindicato da categoria, nos últimos 3 anos, só que na capital paulista e região metropolitana, 56 motoristas de aplicativos foram assassinados. Isso sem falar na quantidade de assaltos. Foram 1.350 só nos 9 primeiros meses de 2019, uma média de 5 assaltos por dia. A última morte aconteceu na quarta-feira em Itaquaquecetuba, uma situação que uniu deputados e vereadores de São Paulo no mesmo debate. Fundamental a gente trabalhar com a Secretaria de Segurança, que infelizmente hoje está ausente, secretarias de seguranças públicas dos municípios, apresentando políticas públicas claras de proteção daquele que fica o dia inteiro colocando a vida em risco para transportar coisas e, em especial, transportar pessoas. É chegado o momento de ter uma política pública objetiva para isso, que é uma responsabilidade do Estado. E também os aplicativos têm uma responsabilidade gigantesca, porque dentro das plataformas a gente pode gerar segurança. Então, a gente precisa trabalhar com as informações objetivas de quem são estes demandantes do serviço, sejam passageiros, sejam aqueles que pedem comidas nas suas casas. Técnicos da Secretaria de Segurança Pública foram chamados para a audiência, mas não compareceram. E a gente vê uma revolta justa, legítima, porque de fato parece que as plataformas, com todo respeito aos seus representantes, mas vieram aqui com um discurso pronto e que não está convencendo os trabalhadores. Então, acho que a gente ainda tem um longo caminho pela frente, mas que cada vez mais fica evidente que não há escapatória. Vamos ter que enfrentar o problema de frente e escolher um lado. Reunião ordinária da Comissão de Educação e Cultura. Saiba o que foi debatido e quais foram os destaques dessa reunião, que você vai ver em instantes. Uma reunião informal da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de investigar possíveis irregularidades na gestão das universidades públicas no Estado. O repórter Maxwell Figueiredo traz agora as informações. 9 itens estavam para ser votados na reunião da CPI que investiga possíveis irregularidades na gestão das universidades públicas do Estado de São Paulo entre o ano de 2013 e 2017. Mas por falta de quórum, esses itens não foram votados. Mesmo assim, os deputados decidiram ouvir informalmente a ex-vice-reitora da Unesp, Marilza Vieira. Ela disse que entrou na universidade ainda na década de 70 e que, além do cargo de ex-vice-reitora da Unesp, também ocupou o cargo durante 8 anos de pró-reitora de pós-graduação. Marilza disse que se aposentou em 2015 e que hoje desenvolve um trabalho voluntário na Unesp. Deputados se reuniram no plenário Dom Pedro I, aqui da Assembleia, para discutir a pauta da 15ª reunião ordinária da Comissão de Educação e Cultura. E a repórter Priscila Silvério tem agora os detalhes dessa reunião. A presidente da comissão, a deputada professora Bebel, do PT, abriu a reunião. Eu faço a chamada do quórum e passo a mesa para Vossa Excelência. Anunciou os parlamentares presentes e passou a presidência ao vice-presidente, o deputado Daniel José, do Partido Novo. Ela precisou ir à reunião do Colégio de Líderes. Os deputados seguiram com a votação da pauta de 8 itens. Entre os itens aprovados, as moções 85 e 89 de 2019, de autoria do deputado Castelo Branco, do PSL. Uma aplaude dirigentes, docentes e alunos das ETECs de São Paulo, Bom Retiro, Guaraci Silveira, Jardim Ângela e professora Marinês Teodoro de Freitas Almeida. As 4 escolas públicas conquistaram notas acima da média de países desenvolvidos em exame internacional. E a outra aplaude a diretoria executiva do MASP pela mostra Tarsila Popular, que entrou para a história como a exposição de um artista brasileiro mais visitada no país. O deputado Daniel José, do Partido Novo, que presidiu a reunião da Comissão de Educação e Cultura,
falou da agilidade dos parlamentares e do andamento dos trabalhos. A expectativa é que nas próximas semanas a pauta seja cada vez mais completa, com mais projetos que de fato mudem a vida dos alunos, né? Que é para isso que a gente está aqui todas as semanas tentando trabalhar, né? Para fazer com que sejam aprovados e discutidos projetos que de fato vão ajudar os alunos a aprender mais, a abandonar menos as escolas, enfim, de fato impactem de maneira real na educação, porque esse é o nosso objetivo. O projeto de lei quer incentivar a educação através do aumento de repasse do ICMS às prefeituras. A ideia do deputado Daniel José, do Novo, é que uma fatia maior do dinheiro arrecadado com imposto chegue aos municípios que apresentarem evolução no desempenho dos alunos das escolas públicas. Considerado o mais rico do país, o estado de São Paulo não está entre os 5 melhores do Brasil, quando avaliadas as notas dos alunos do 6º ano do ensino fundamental ao fim do ensino médio na rede pública. Os resultados são do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, divulgados em 2018. Um projeto de lei de autoria do deputado Daniel José, do Novo, quer estimular os repasses do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, conforme o desempenho educacional das escolas. É um projeto super importante porque ele muda a estrutura de incentivos, né, das prefeituras para focarem cada vez mais no desempenho em educação. O Ceará foi o pioneiro num modelo que premia os bons resultados em educação com uma cota maior de repasse de ICMS aos municípios. A Constituição determina que até 1/4 do ICMS deve ser repassado aos municípios por critérios definidos na legislação estadual. Em 2017, o Ceará alterou a lei estadual para colocar o desempenho da educação como critério principal desta distribuição. 18% da cota passou a ser distribuída em função do Índice de Qualidade Educacional. Aqui em São Paulo, a gente tem o ICMS sendo repassado para os municípios com base numa série de critérios que não fazem muito sentido ou que já deixaram de fazer sentido, né? Então, a gente quer transformar esses critérios para coisas que os prefeitos possam mirar, né, que eles possam trabalhar em cima para conseguir entregar resultado e a partir desse resultado receber mais recursos do ICMS, que é um recurso muito valioso. Durante uma audiência pública realizada nesta quinta-feira na Assembleia Legislativa, o assessor da Secretaria de Educação de São Paulo, Patrick Tranjan, demonstrou apoio à aprovação do projeto de lei. A gente vê com bons olhos o projeto, mas entender que não é só o ICMS, tem todo um artefato aí que também tem que ser de apoio aos municípios para que eles consigam chegar onde o Ceará chegou. Reunião ordinária da Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários. Na pauta, a criação de uma subcomissão para promover estudos sobre pessoas desaparecidas no estado de São Paulo. A reunião, que contou com a maioria dos membros efetivos da comissão, discutiu 12 itens que estavam na pauta. 9 foram aprovados. Um deles é de autoria do deputado Luiz Fernando Teixeira, do PT, que fez um requerimento para a criação de uma subcomissão para promover estudos de pessoas desaparecidas no estado de São Paulo. Nós queremos, através dessa subcomissão, que isso seja uma ação da Assembleia Legislativa. Já conversei com o Cauê Macris, nosso presidente, ele topou, né? E hoje a Comissão de Segurança aprovou a criação dessa subcomissão que vai fazer esse enfrentamento e nós produzirmos políticas públicas que possam efetivamente amenizar esse problema e, quiçá, podemos, inclusive, solucionar muitas questões. Outro item aprovado foi o do deputado Tenente Nascimento, do PSL. Seu projeto de lei cria o Dia do Sargento. O presidente da comissão, deputado delegado Olim, elogiou. O sargento é o elo da tropa. Soldado, sargento, tudo vai na mão do sargento. Aí tem os oficiais. Eu acho muito importante. Hoje o coronel Salles, que é o comandante da Polícia Militar, já fez uma sala exclusiva para sargento, como tem a dos oficiais. O sargento vem abaixo dos oficiais, a tropa inteira está na mão do sargento. Fiquei muito feliz, aí foi o Nascimento, né, que fez o Dia do Sargento e fiz questão de pôr em votação, foi aprovado. Não teve problema nenhum, teve uma discussãozinha, como é um democrático, tem pessoas que acham, uma bobagem, não é bobagem, mas para aquele militar, aquilo é uma recompensa do trabalho dele.
Exposição aqui no Legislativo Paulista usa livros como matéria-prima para a arte. Você vai ver já já. Desde a entrada em vigor da nova lei trabalhista em novembro de 2017, até julho deste ano já foram criadas 101 mil vagas na modalidade de trabalho intermitente. A informação é do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia. O número de postos gerados representa 15,4% do total de vagas criadas no período em todo o país. Em cada 6 vagas criadas foi para a modalidade de contrato intermitente. O Brasil ainda tem 12 milhões e 600 mil pessoas desempregadas, segundo o IBGE. O contrato de trabalho intermitente é uma prestação de serviço em períodos alternados e o trabalhador é remunerado de maneira proporcional somente pelo período trabalhado. Além disso, a prestação de serviços esporádica deve ser registrada em carteira e há direitos trabalhistas previstos como férias e 13º proporcionais e depósitos do FGTS. Na reunião do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, os deputados receberam a denúncia do deputado Teonílio Barba, do PT, contra o deputado Frederico Dávila, do PSL, por quebra de decoro parlamentar. Essa reunião foi acompanhada pelo repórter Luciano Teixeira. A denúncia foi aceita pelo Conselho de Ética por 5 votos a 4. Ela foi protocolada pela liderança do PT na casa, depois que o deputado fez declarações em defesa do presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais no início de agosto. Bolsonaro falou sobre o pai do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, morto durante a ditadura militar. Conforme o processo recebido pelo Conselho de Ética, o deputado Frederico Dávila fez um vídeo nas redes sociais chamando o pai do presidente da OAB, que atuava politicamente contra a ditadura militar na Aliança Libertadora Nacional, de ter participado de atos considerados terroristas. O deputado pode receber desde uma advertência até a perda do mandato. A previsão é de que o caso seja julgado na Alesp até o fim de outubro. O colegiado zela pela observância do Código de Ética e Decoro Parlamentar e do regimento interno. O objetivo é preservar a dignidade do mandato parlamentar. Eu acho importante, como presidente da Comissão de Ética, que nós possamos levar todas as denúncias e as representações, que elas possam ser levadas a um relator para que ele possa, o simples fato da admissibilidade não está admitindo que vai ser favorável ou contrária, mas sim dá oportunidade também do deputado se defender. E também em respeito ao deputado ou à deputada que entrou com uma representação, uma denúncia, que haver um resultado. E esse resultado, através de um relator, seria a forma mais democrática de nós criarmos uma rotina dessa admissibilidade. O livro como expressão artística. Esse é o tema de uma exposição que você vai encontrar aqui no Parlamento Paulista e vai até o início de outubro. Quem vem à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo é recepcionado pela exposição O Livro como Objeto Artístico. Os cavaletes, que normalmente recebem quadros, apresentam as páginas do livro Chefe Matino. Silvana Fiorentini é curadora da exposição e autora do livro. Um dos propósitos é trazer o espectador que visita a exposição para dentro de um espaço não comum. Porque a gente está acostumado a ver o livro na estante, ou então num e-book, que seria o livro digital. Então, a ideia é convidar esse espectador a passear dentro de um livro, né? E apreciar ele como uma expressão artística, né? Quando ele observa o texto, as ilustrações, né? Que são expressões puramente da arte, né? Então, quando você adentra esse espaço público, né? Você é deslocado, a intenção é essa, deslocar esse espectador para um outro espaço, que é sair do comum, da estante, do digital, e entrar nesse espaço público. A história é de um gato que queria ser chefe de cozinha. Ele foi à Itália aprender a arte da culinária e passou por várias aventuras. Se engana quem pensa que a história é apenas para crianças. Eu toco no assunto, por exemplo, dos impostos, né, que já para
E tendo essa consciência de como tudo que nós consumimos, o trabalho que nós exercemos, tudo gera impostos também. Isso tem que ter um retorno para a sociedade. Essa é a função principal dos impostos, retornar para a sociedade aquilo que chega como imposto. Então, já adquirindo essa consciência, onde estão esses impostos? Eu quero ver o desenvolvimento social da minha cidade, do meu país. É para isso que todos nós trabalhamos, é por isso que todos nós consumimos, né? Para ter um retorno, tanto para si quanto para a sociedade. Além de passear pelas páginas do livro, o visitante pode encontrar um exemplar em tamanho original. O Chefe Matino faz parte de uma série educativa inspirada em livros da mesma autora. A exposição O Livro como Objeto Artístico fica no Espaço Heróis de 32 até o dia 4 de outubro. A entrada é franca e a exposição tem apoio da deputada Janaína Pascoal, do PSL. O Jornal da Assembleia desta quarta-feira termina aqui. Lembrando a você que a partir das 2h30 da tarde a Rede Alesp transmite ao vivo a sessão plenária, que você também pode acompanhar na internet através do nosso site, que é o al.sp.gov.br, e também no YouTube. A gente se vê de novo amanhã. Ótima tarde para você.